Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Nesta aula vamos ver amplificadores, já vamos ver um conceito mais completo, né? Então, olha lá, vamos ver classes de amplificadores e vamos ver o rendimento. Vamos começar com o rendimento. Bom, mas o que é um amplificador? Tenho aqui o símbolo típico de um amplificador genérico. Então, o que eu preciso? Eu preciso alimentar o meu amplificador, eu preciso de uma fonte, né, de energia para alimentar o meu amplificador. Neste caso aqui, uma fonte que converte corrente alternada em corrente contínua, né, mas poderia ser uma bateria, apenas com corrente contínua. E preciso de uma fonte de sinal, preciso de um sinal a ser amplificado. O amplificador faz a sua função e entrega esta energia num transdutor. Esse transdutor pode ser, neste caso, um alto-falante. Então eu terei som saindo do meu alto-falante, né? Então eu tenho lá fonte, amplificador e alto-falante, né? Ou transdutor. Muito bem. Eu tenho a fonte me fornecendo uma certa potência de entrada, uma PI. Tá? E o meu amplificador me fornece uma potência de saída, uma PO. E aí aparece um conceito interessante. Rendimento, o que é? A potência de saída PO dividido pela potência de entrada, PI. Muito bem. Mas eu posso ter uma outra opção. Posso ter a minha fonte de energia, a minha fonte de sinal, o meu amplificador fazendo o seu trabalho e uma antena. Então, em vez do transdutor ser um alto-falante, eu tenho uma antena. E esta antena irradia esse sinal, normalmente de radiofrequência, para o ar. Muito bem, olha lá. Fonte, amplificador e antena. Antena é o meu transdutor. Aqui vale a mesma coisa. A minha fonte me apresenta uma potência de entrada, uma quantidade de energia que é fornecida ao amplificador. E o meu amplificador fornece uma certa quantidade de energia para a minha antena. E o rendimento, mesma coisa, potência de saída dividido pela potência de entrada. Muito bem. Olha só que interessante. Tenho aqui um esquema montado e recebo as seguintes informações. A minha potência de entrada é dada em 100 volts, 2 amperes. Tá? Então tenho tensão e corrente na minha potência de entrada. E a minha potência de saída é 120 watts. Como é que fica o meu rendimento? Olha lá. 120 dividido por 200, ou seja, a potência de saída dividida pela potência de entrada, 0,6 ou 60%. Isso é o rendimento típico de um amplificador. Tá? Poucos amplificadores têm rendimentos mais elevados do que 60%. Tá? Matematicamente, alguns amplificadores, nós vamos ver as classes, têm as suas limitações. Tá? Existe um outro detalhe. Tá? Você pode ter uma ideia de rendimento total, onde eu tenho o rendimento da fonte mais o rendimento do amplificador. Ou seja, entre a energia fornecida pela rede e a energia que a fonte me entrega ao meu amplificador, eu tenho um rendimento de 90%, ou seja, essa fonte gasta 10%, tá? Desperdiça 10% dessa energia. O meu amplificador faz a função dele e tem um rendimento, como nós vimos lá no exemplo, né, de 60%. Qual que é o rendimento final do sistema todo? O rendimento final é 54%. Tá? Seria 0,6 vezes 0,9, 0,54. Né? Então, muitas vezes não adianta ter um amplificador excelente com rendimento elevado se a minha fonte não tem uma boa qualidade. Em alguns casos, especialmente quando se trata de sinal de radiofrequência, deseja-se saber o ganho do amplificador, tá? Não é o rendimento, é o ganho do amplificador em decibel. E o ganho de potência do amplificador em dB é dado pelo quê? 10 log de PO, potência de saída, sobre PI, potência do sinal de entrada. Notem, aqui eu não estou trabalhando com rendimento, eu não estou trabalhando com a potência fornecida pela fonte, sim pela minha fonte de sinal, pela minha quantidade de sinal que é injetada no meu amplificador. Então, para a potência, né, ganho em dB 10 log de PO sobre PI. Se fosse tensão, 20 log de VO sobre VI. Muito bem. Olha lá.
Então um colega, todo animado, chegou, comprou lá um amplificador, né? Comprou lá um Pi ômega todo poderoso, montou no carro dele e falou, não, meu amplificador, pelo manual aqui, né, tem 2.000 watts de potência. Nossa, 2.000 watts de potência é uma coisa meio complicada, né? Uma potência muito elevada, especialmente para áudio, né? Mas em alguns casos até é possível. E aí, você foi dar uma olhadinha, né? Fomos dar uma olhadinha lá no circuito do nosso amigo. Tem lá a bateria, né? Todo o sistema de filtragem e tudo mais. E fomos dar uma olhada no fusível. O fusível que alimenta o amplificador aqui, segundo os dados do fabricante, 5 amperes. Aí você começa a ficar meio, né? Como um equipamento que pode me dar 2.000 watts de potência de saída pode ser alimentado por uma fonte de 12 volts e consumir uma corrente de 5 amperes. Começamos a fazer contas. Olha lá, 12 vezes 5, 60. 60 watts de consumo, esse é o máximo de consumo. Pegando o melhor rendimento que se tem em amplificadores, normalmente 78,5%, né? Então tem lá 60 vezes 0,785, né? Que nos traz o quê? 47,1 watts no máximo, isso admitindo o melhor rendimento que se tem tipicamente para amplificadores, né? Só que eu tenho 2 canais, né? O sistema é estéreo, então 47,1 dividido por 2 eu tenho o quê? 23,55 watts por canal, né? Antigamente isso era muito comum. Quando se começou a fazer os concursos de som automotivo, isso aqui desapareceu. Por quê? Hoje, quem participa desses concursos é bastante sério na avaliação e bastante sério no equipamento que usa. Então ninguém mais chega lá falando que tem um amplificador de 2.000 watts nessa condição. Tá? Mas tem que se tomar cuidado. Muitos fabricantes inescrupulosos aplicam potências mágicas aqui, tá? Que na verdade são impossíveis de se obter. Muito bem. Vamos ver então agora classes de amplificador. Amplificador classe A. Está aqui a típica característica, um típico circuito de um amplificador classe A. Amplificador simples, né? Um transistor polarizado, né? E a minha carga aqui, meu RL, capacitor de desacoplamento de entrada, capacitor de desacoplamento de saída, né? E qual é o comportamento da tensão aqui no coletor desse transistor? Olha lá. Eu tenho um VCC, tensão de alimentação, 0 volts, e a tensão do coletor aqui, do transistor, né, VC, metade da tensão de alimentação. O que isso nos traz? Me diz que 50% da potência é dissipada em calor. Por quê? Estaticamente eu tenho uma corrente circulando aqui. Tá? Se eu aplicar um sinal, eu vou modular esse sinal em cima desta linha aqui de VC. Então eu tenho metade da energia sendo dissipada em calor e a outra metade o transistor faz com que seja transferida para a carga. Olha lá. Né? Então apliquei uma senoide aqui na entrada. O que eu tenho? Tá? Eu tenho uma tensão variando lá no meu coletor que, devido ao capacitor aqui devidamente dimensionado, é aplicada quase integralmente na minha carga. Mas se vocês olharem, né, eu tenho metade da curva aqui embaixo, tá, que é uma energia que eu estou constantemente utilizando. E como é que funciona esse amplificador aqui? Tá? Primeiro, rendimento de 50%, no máximo. Amplificador classe A, rendimento de 50%. Então, olha lá. Quando eu tenho aqui o meu semiciclo positivo, ou seja, o meu transistor está sendo despolarizado e a tensão no coletor está subindo, né? Então eu estou injetando menos corrente na minha base e a tensão no coletor sobe, eu tenho uma circulação de corrente nesse sentido indo para a carga. Tá? Lembrando, corrente alternada. Tá? Quando eu excito mais a base do meu transistor, ele se polariza e eu tenho aqui uma queda de tensão de coletor. Então eu tenho uma circulação de corrente nesse sentido. Então, o que acontece? Se eu pegar os dois
semiciclos aqui e tirar a média, eu vou descobrir que eu consigo transferir só 50% da potência com a qual eu trabalho. A outra metade é gasta aqui em forma de calor. Muito bem. Tá? No começo isso aqui era satisfatório. Depois, quando se começou a se procurar sistemas mais eficientes, começou a trabalhar com sistemas que têm uma eficiência maior. Nasceu o amplificador de classe AB, onde eu tenho dois transistores devidamente polarizados, né, T1 e T2, um NPN e um PNP, tá? E a minha fonte de entrada de sinal, né? Meu capacitor de desacoplamento, minha tensão de saída e a minha carga. Muito bem. O que eu tenho aqui entre os emissores? Olha lá. Eu tenho a ideia que um transistor vai trabalhar no semiciclo positivo e um pouquinho mais, e o outro transistor vai trabalhar no semiciclo negativo e um pouquinho mais. Então eu tenho um momento onde os dois transistores operam juntos. Então eu tenho uma circulação de corrente um pouco elevada, mas por um pequeno momento aqui, né, onde eu tenho os dois transistores operando juntos, né, nessa linha pontilhada aqui. Esses amplificadores já têm um rendimento um pouco melhor, o rendimento gira aqui em torno de 50% a 60%. Já é um avanço. Tá? Muito bem. Aí vieram os amplificadores de classe B. Qual que é a característica dos amplificadores de classe B? A característica dos amplificadores de classe B é que cada transistor opera apenas quando é necessário. Eu não tenho sobreposição de operação de transistores. Então eu não tenho uma corrente fluindo do positivo para o negativo da fonte diretamente pelos transistores. Tá? Então como é que fica a tensão aqui? Olha lá. Né? VCC sobre 2, metade da tensão de alimentação. Eu tenho quando T1 conduz, né, o semiciclo positivo, e quando T2 conduz o semiciclo negativo. Muito bem. E o rendimento, qual é? O rendimento é o máximo que pode se ter nesse tipo de arquitetura. 78,5%. É o melhor rendimento possível. Até 78,5%. Lembrando que eu estou falando aqui da parte de saída e ainda tem os pré-amplificadores aqui atrás. Muito bem. Tá? Só que é importante fazer o que? Normalmente acoplar termicamente os transistores de saída com os diodos. Para quê? Para que quando haja uma variação da tensão de emissor, né? Tensão de VBE, aqui e aqui, os diodos também têm a mesma variação de tensão. Então eu consigo manter a polarização sem um efeito chamado crossover, que é quando um transistor deixa de conduzir e o outro não começou a conduzir ainda. Então, às vezes, temos que casar os transistores com os diodos aqui. Isso é uma ação um pouquinho complicada, né? Este casamento, essa ideia de selecionar diodos e transistores. Amplificadores simples, de baixa potência, não tem problema. Quando você começa a trabalhar com amplificadores um pouquinho melhores, isso aqui começa a incomodar. Solução para isso, olha lá. Em vez de dois diodos, eu tenho o quê? Eu tenho um transistor que vai me, vamos dizer assim, aproximar a base dos dois transistores, fazendo que a distância entre elas seja o suficiente para polarização, sem uma sobreposição de operação e sem o chato do crossover, aquele corte no meio da onda. Então, tenho aí o funcionamento completo. Esse efeito de crossover, quando a onda aqui, vamos dizer assim, ela morre de um transistor, né, e não começa no outro, é um efeito desagradável no ouvido. Quem já trabalhou com amplificador e forçou um crossover sabe. É um som desagradável, fica estranho. Tá? Então, esta aqui é uma outra maneira de manter esse sistema aqui em harmonia. Rendimento aqui também 78,5%, e é muito bom acoplar termicamente esses elementos aqui. É muito bom acoplar termicamente esses transistores. Okay? Muito bem. Amplificadores de classe C. Amplificadores tipicamente usados em sistemas de radiofrequência. Qual a vantagem? Eu trabalho com o transistor como chave. Então, como é que fica a minha tensão aqui? Olha lá. Tensão no LC. Eu só tenho metade. Eu só tenho uma parte. Eu só tenho o transistor ou operando ou não operando em meio semiciclo. Mas como é que isso funciona?
Como é que eu consigo jogar energia para frente dessa maneira? Quando eu tenho um semiciclo de condução do transistor, né, então eu tenho a minha tensão em cima do LC subindo, né, aqui o LC, o que é que acontece? Eu formo campo magnético no indutor e carrego o capacitor. Muito bem. O que acontece no outro semiciclo? No outro semiciclo, eu descarrego o capacitor e elimino o campo magnético do indutor. Tá? Então, na prática, aqui eu faço metade do sinal, mas carrego esses dois componentes aqui com energia. E aqui eu faço o quê? Eu descarrego eles. Então eu consigo entregar uma quantidade de energia bastante interessante para a saída. Alguns amplificadores de classe C chegam a ter rendimento de 100%. Tá? Então, o amplificador de classe C é um amplificador que pode chegar com rendimento até 100%, porém só funciona para radiofrequência. Não dá para operar dessa maneira aqui um amplificador de áudio. Né? Você não conseguiria ouvir nada de interessante aqui na saída. Muito bem. Mas, como eu consigo aumentar a eficiência dos meus amplificadores de áudio? Nasce um amplificador de classe D. O amplificador de classe D faz o quê? Pega a minha tensão de entrada, compara com uma onda triangular de alta frequência e me produz o que na saída? Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Ele me produz um sinal PWM, né, modulação por largura de pulso, né, de acordo com o meu sinal de entrada. Aí eu aplico esse sinal num filtro, né, que me elimina essa alta frequência, permitindo o quê? Que apenas o meu sinal de áudio, por exemplo, seja entregue no alto-falante. Então, este sistema é mais eficiente. Por quê? Porque eu trabalho com o transistor como chave, vario a largura de pulso dinamicamente, de acordo com a minha fonte de tensão de entrada, e consigo, através de um filtro, mais ou menos naquele efeito de carregar o capacitor e criar campo no indutor e depois que isso seja descarregado na carga, né, consigo recuperar aqui a minha forma de onda. Rendimento de amplificadores de classe D, até 95%. Notem, eu tinha lá 78,5% para 95%, tenho um ganho aí bastante elevado de rendimento. Tá? Senhores, vamos dar uma olhadinha aqui no amplificador, um amplificador típico de 6 watts, tá? Máximo 6 watts. Já montei vários desse aqui, usei, funciona muito bem. Tem um detalhe de regulagem que tem que ser feito, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? E vamos ver as partes desse amplificador e as vantagens que ele nos traz. Bom, primeira coisa, tem que o controle de volume feito por um potenciômetro de 10 kΩ. Tranquilo? Né? Então, meu sinal de entrada polariza o potenciômetro de 10 kΩ e eu consigo excursionar qualquer sinal, desde o 0 até o máximo sinal. Né? O que mais que eu tenho? Tenho aqui um pré-amplificador de áudio com transistor BC548 trabalhando numa configuração de alto ganho, né? Um ganho bastante elevado nesse tipo de pré-amplificador aqui. Dependendo do ganho do transistor, às vezes resistor de 470K precisa ser ajustado, né? Essa é uma característica desse tipo de amplificador, mas normalmente funciona de primeira assim. Né? O que mais que eu tenho aqui? Tenho um capacitor ligado aqui em paralelo com o resistor de emissor, apenas para aumentar o ganho em corrente alternada. Tenho aqui um filtro anti-ruído. O que esse filtro faz? Quando eu ligo essa chave aqui, essa tensão no capacitor aqui, ó, está em 0. Então eu estou com a minha entrada de sinal despolarizada. Então isso aqui evita aquele típico ruído de chaveamento. Né? Você ligar o amplificador e ele fazer tum no alto-falante. Ele entra silenciosamente e o sinal de áudio vai crescendo suavemente após a ligação. Depois aí de 2 ou 3 segundos eu tenho operação plena no amplificador. Olha lá, tenho aqui um BC237, né, PNP,
trabalha como driver de potência, ou seja, ele pega o sinal aqui do pré-amplificador e modula a base dos meus transistores de saída aqui, TIC38 e TIC32. Tenho aqui, entre o coletor e a base do BC237, um capacitor de 1 nanofarad. Para quê? Este capacitor aqui tem a função de bypassar e permitir que passe direto as frequências muito altas. Por quê? Esse amplificador aqui responde a frequências do tipo 50 kHz, 100 kHz, mas isso não é útil. Isso é uma energia jogada fora, porque o alto-falante não responde e o nosso ouvido também não. Então o que eu faço? Eu pego essas frequências e passo elas, bypasso elas aqui. Fazendo isso, eu reduzo a quantidade de energia que eu jogo fora em alta frequência, trabalhando apenas dentro da faixa de áudio. Tenho aqui o ajuste de corrente quiescente. Então é aquilo, eu tenho um transistor, né, BC548, com um trimpote de 100 ohms, aonde, quando o amplificador é fabricado, ele é produzido, né, eu tenho que abrir um jump aqui, né, e regular esse trimpote para que essa corrente aqui seja de 40 mA. Tá? Então uma corrente quiescente, uma corrente de uso sem sinal de 40 mA. Isso permite o quê? A perfeita integração entre os dois transistores aqui. Então permite que um deixe de funcionar e o outro comece a funcionar num momento suficiente, sem que eu perca muita energia, que eu aqueça muitos transistores ou que haja o efeito de crossover, aquele corte no meio da senoide, aquele corte nos valores próximos de 0 volts. Tenho aqui um resistor que trabalha com realimentação aqui e proteção de saída. O que ele faz? Se eu desligar o alto-falante, eu desligo a parte de potência. Eu perco a polarização desses transistores. Se eu desligar o alto-falante, tirar o alto-falante daqui, ó, cortar aqui, tá? O que acontece? Esse transistor abre e esse transistor conduz, mas não adianta nada esse transistor conduzir se não tem um outro aqui para complementar. Então a minha saída para. Né? Então esse resistor aqui existe para proteção de saída. E finalmente a parte de potência. Né? Os dois transistores de saída, dois resistores para equalizar melhor a corrente, dois resistores para equalizar melhor a tensão de emissor, né? E o capacitor de desacoplamento de saída para que a parte de potência não empurre, né, corrente contínua no meu alto-falante. Existe uma pequena corrente contínua circulando no alto-falante devido ao resistor de polarização aqui de 82 ohms, mas essa corrente aí não é nociva ao alto-falante. Tem um amplificador desse que funciona aqui o dia inteiro e os alto-falantes continuam bem e operando numa boa. Então, senhores, esse aqui foi a nossa aula de amplificadores, né? Vimos aí alguns detalhes. Agora vamos lá para o Microlab dar uma olhadinha nesse projeto desse amplificador para ver alguns detalhes, ok? Olá, senhores. Estamos aqui agora no Microlab, né? Como eu havia colocado, vamos aqui trabalhar em cima do amplificador que já está montado. Temos aqui a entrada, né? Potenciômetro, capacitor de desacoplamento de entrada, ó. Potenciômetro para regulagem de volume, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos componentes. Ali está o esquema, capacitor de entrada, temos aqui capacitor de filtro local, né? Resistor de polarização do coletor, né? Dividido em dois com o filtro, aqui o transistor primeiro BC548, divisor de polarização de entrada, né? O capacitor que envia o sinal para o pré-amplificador, aqui o BC548, resistor de emissor, o capacitor que dá ganho AC aqui do emissor. Então esse transistor aqui faz a pré-amplificação, aqui o driver de potência, né? Então capacitor de desacoplamento, resistor que liga a base ao VCC, resistor que liga a base à terra, capacitor para limitar a frequência, transistor para ajuste de corrente de base, né? Tripote que faz o ajuste, resistor ligado em série com o alto-falante, os dois transistores de potência, né? Capacitor de saída, os dois resistores que vão ligados nos emissores dos transistores de potência.
Temos aqui a minha saída, está ligada numa carga de 8 ohms externa, né? Agora vamos aplicar pasta térmica, né? Para melhorar a condução térmica dos elementos aí. Então vou aplicar pasta térmica aqui no transistor que vai fazer a equalização da base dos transistores de potência, né? Regular a corrente de saída. Né? Vou aplicar pasta térmica também nos transistores de potência. Né? Tem que colocar pasta térmica para facilitar a dissipação de calor, né? Evitar que os transistores se superaqueçam. Lógico, nós vamos montar aqui um dissipador, daqui a pouquinho vou apresentar para os senhores o dissipador, né? Já devidamente aplicada a pasta térmica. Né? Então, olha lá, aqui está o dissipador já está com pasta térmica e com uma das placas de silicone, né? Ou aqui eu estou colocando a outra placa de silicone, né? São pequenos elementos isolantes aí. Vamos colocar o dissipador no lugar, né? Com jeito, e vamos parafusar os transistores no dissipador, né? Usando pasta térmica para melhorar a condução térmica, aí, melhorar a dissipação. Apertado um transistor, o outro. Agora, posicionado o transistor lá atrás, né, o BC548. Agora nós vamos abrir aqui, ó, esta parte. Vamos conectar o multímetro nesse ponto para regular os 40 mA. Né? Vamos energizar o amplificador. Então, aqui, ó, as conexões, né? O jumper está aberto. Olha lá, energizei o amplificador, corrente de mais de 100 mA, então preciso ajustar essa corrente, trazer ela para um valor próximo aí de 40 mA. Né? É um ajuste razoavelmente sensível, tem que tomar um certo cuidado, mas é perfeitamente possível de se fazer. Né? Mais um pouquinho, né? Atenção, um pouquinho mais e está aí. Regulado os 40 mA, né? Então, entre os transistores de saída sem sinal, tenho aí 40 mA de corrente quiescente. Né? Agora eu vou fazer o que? Vou desligar, né? Vou reconectar, né? Vamos soldar aqui esses dois terminais, né? Eles vão virar uma coisa só. A regulagem já foi feita. Né? Vou colocar ali um ponto de solda para permitir aí que não haja mau contato no futuro. Pronto. Agora vou injetar sinal e aumentar o volume. Como eu disse, eu tenho uma carga de 8 ohms. Vamos dar uma olhadinha no sinal agora, né? Então vamos ver, ó, está aí o osciloscópio, lá em cima o sinal de entrada, 100 mV de pico a pico, e aqui o sinal de saída com 2 volts de pico a pico. Né? Então estou excursionando aí, vou chegar até o limite que o amplificador normalmente aplica, quase 8 volts de pico a pico de saída. Senhores, basicamente é isso aí, funcionamento do amplificador. Até a próxima aula, ok? Tchau, tchau!